um testemunho contando como foi que eu consegui no Senhor, buscar o Senhor e conseguir que Deus curasse o meu pai. Os propósitos, eles chegam mais rápido até a Deus. E o Senhor, Ele tocou no meu pai. Ele sarou o meu pai. Recebe! Recebe a cura! Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, e espero que com vocês esteja bem também. Mas se não tiver, gente, não se preocupe não se preocupe, porque vai ficar em nome de Jesus, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E essa situação que você está vivendo, se não tiver bem, Deus vai mudar ela e você vai ficar bem, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Gente, eu tô começando mais um vídeo e como vocês estão vendo esse vídeo, quando vocês me verem aqui nesse cantinho aqui, ó, aqui na minha sala, esse cenário, vocês sabem que é algo da parte de Deus, que é algo que Deus colocou no meu coração e eu compartilho com vocês, tá bom? Ou um testemunho e tal. E nesse vídeo eu vou contar um testemunho do meu pai, como vocês viram no título. Um testemunho contando como foi que eu consegui no Senhor, buscar o Senhor e conseguir que Deus curasse o meu pai. De fato, Ele curou. E eu vou contar como foi, tá bom? Nesse vídeo. E com certeza, se você estiver passando por alguma situação assim, precisando de uma cura do Senhor e não está conseguindo, mesmo sendo de qualquer religião, não importa a religião, o que importa é que temos um só Deus, só existe um Deus, tá bom? Para todos nós. E aí esse Deus, ele é um Deus de milagre, é um Deus de cura, mas existe um método, existe uma fórmula de buscar Deus da maneira correta e que Ele venha nos alcançar com cura, tá bom? E nesse testemunho, você vai ver como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, gente. E sem delongas, eu já vou começar a contar o testemunho. O meu pai, ele foi para o Bela Compra, para um supermercado, e aí lá ele se sentiu um pouco mal. E ele viu que ele não estava bem, então ele voltou. Isso tá com o quê? Tá com quase 5 anos, gente. Não, quase 6 anos que aconteceu isso. Mas é um testemunho muito forte, muito maravilhoso, que com certeza vai edificar a sua vida, vai lhe ajudar. E aí ele estava nesse Bela Compra, como eu disse, no supermercado, se sentiu mal e não comprou nada do que ele ia comprar e já voltou para casa porque ele viu que o negócio estava ficando meio estreito. E chegando em casa, ele ainda conseguiu colocar o carro na garagem e aí já gritou pelas minhas irmãs que estava passando mal. E de repente, um lado dele, né, uma parte dele foi ficando dormente e ele foi perdendo a força, eu não sei de que braço. E aí ele derrubou a chave no chão, já foi esmurecendo e as minhas irmãs chegaram a tempo, levaram ele para o quarto. E nesse processo da garagem para o quarto, ele já foi perdendo as forças da perna, já foi perdendo a fala, já foi ficando assim. E elas deitaram ele na cama e ligaram imediatamente, porque quando acontece qualquer coisa lá na casa dos meus pais, as minhas irmãs ligam logo para mim, sabe? E aí, gente, nesse tempo, eu digo que tá com quase 6 anos porque eu tava grávida do Davi. O Davi hoje tem 5 anos. E eu estava grávida do Davi, gente, tava com 4 meses, mais ou menos. E aí, elas ligaram pra mim, eu tomei aquele susto, né? Elas disseram que o meu pai tava passando mal. Imediatamente, eu tava aqui em casa, fazendo a tarefinha da Eduarda e tal. Era perto de meio-dia não, eram umas 11 horas da manhã. E aí eu corri pra lá, nem pensei 2 vezes, eu corri pra lá, o Iguinho tava aqui,
ficou com a Eduarda, eu corri pra lá. Quando no caminho, quando eu tava dentro do carro, dá pra imaginar como a pessoa fica dizendo sabendo que o pai da pessoa tá passando mal. Eu fiquei assim, com as pernas tremendo. E aí dentro do carro eu fiquei clamando ao Senhor Jesus, né? Fiquei clamando por ajuda, por socorro. E aí eu fui orando dentro do carro, gente, desesperadamente, com medo do meu pai morrer. Eu pensei que ele já tava assim, pra morrer. E aí que tava dando um AVC, alguma coisa pra morrer. E aí eu fui orando, repreendendo o mal dentro do carro, né? Quando eu cheguei lá, aí ele tava deitado e eu já fui chorando no carro e orando, chorando, repreendendo o mal, né? Quando eu cheguei lá, que eu vi ele assim, pai, o senhor tá bem? E ele não falava. Aí veio no meu coração, eu creio que foi o Espírito Santo, dizendo assim, ore nele. Aí eu comecei a orar, botei a mão sobre a cabeça dele e comecei a orar, comecei a clamar a misericórdia do Senhor, comecei a orar, né? Orar nele. E eu senti no meu coração também de cantar um hino. Não sei se eu cantei um hino ou se eu... uma coisa assim. Tudo que eu sentia no meu coração, não tô muito lembrada não. Mas tudo que eu sentia no meu coração, tava chorando muito e tal. Mas eu tava com aquela autoridade, sabe? Eu tava com autoridade, não autoridade, mas a autoridade do Senhor tava cheia. Porque no caminho eu já tava me enchendo, eu tava chorando. Quando a gente busca o Senhor, com todo o nosso coração no desespero, a gente se enche. Porque Deus se aproxima, porque é nessas horas que a gente tem aquela força, né, de sentir a presença do Senhor, né? E aí eu fiz tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não vou contar em detalhes, porque tem coisas que eu não lembro direito. Eu lembro assim, de muitas coisas, mas de outras eu não lembro. E aí eu fiz tudo que o Espírito Santo foi colocando no meu coração. Minha gente, para honra e para glória do Senhor Jesus. Ele não foi curado imediatamente, mas naquele momento ele levantou. Aí o Espírito Santo dizia assim, depois que eu terminei de orar, peça a ele para falar alguma coisa. Pai, o senhor tá bem? Fale alguma coisa, fale comigo. O senhor tá bem? Aí ele, menina, chega de um alívio. Quando ele disse já vi que tava o negócio melhorando, que o Senhor já estava agindo na vida dele. Aí depois eu senti no meu coração, né, uma voz assim, um comando do Senhor, manda ele sentar. E eu desesperada, eu pensava em nada, essas coisas vêm do Senhor, porque nesse momento a gente fica só desesperada, né? E aí eu senti de pedir a ele para sentar, né, da parte de Deus. Eu disse, Senhor, pai, sente. Aí ele pegou e sentou, gente. Eu ajudei assim, ele sentou, mas para quem tava mole, para quem tava falando, Deus já tava começando a agir naquele momento. E eu fiquei alegre, abracei ele, glória a Deus, não sei o que, pronto. Depois daquele momento ele andou, ele ficou normal. Então, já saiu da minha cabeça, ele não teve um AVC, ele não tá mal, o Senhor já tá agindo. Imediatamente, eu e minha irmã, a Ana, porque somos nós, eu e ela, que agem mais assim com o médico, para o meu pai, para minha mãe, a gente corre mais atrás, eu e ela. Então, gente, a gente já marcou no neuropsiquiatra, que a gente conhece, e levou o meu pai, né? Não foi no mesmo dia, a gente marcou e esperou, eu acho que foi na próxima semana. A gente levou ele e o doutor pediu ressonância da cabeça e tal, para saber o que estava acontecendo, porque ele suspeitava que era um AVC e tal. E aí, gente, ele pediu 3 exames, né, um atrás do outro, assim, pedia um. Aí no primeiro deu que o meu pai tava com a veia dilatada na cabeça, e aí tava com sangue espalhado, né, sangue ao redor, a veia rompeu e tava o sangue espalhado, por isso tava dando isso. E aí ele pediu outro exame, depois pediu outro, eu só sei que foram 3, e todos os 3 que ele pediu da cabeça dava a mesma situação. E ele chegou pra gente, né, pra mim, pra minha irmã e pro meu pai, e disse, ele tem que fazer uma cirurgia pra,
para ligar de novo essa veia, né? Porque senão ela só vai ficar sangrando e a situação dele vai ficando pior. E aí eu pensei, gente, eu digo, meu Deus, como é que o meu pai, com essa idade, vai fazer uma cirurgia na cabeça? Eu já fiquei assim, sabe? Pra mim era impossível, porque a gente já pensa que o pai não vai resistir, poderia morrer na sala de cirurgia. Eu já fiquei repudiando aquela ideia, e eu já imediatamente eu digo, mas eu tenho um Deus. Não tem quando você chega assim num momento que diz, isso não dá certo, isso não tem saída. E eu vi que não tinha saída, porque ele poderia fazer a cirurgia, mas a gente poderia estar entregando ele à morte. E eu pensei na hora, eu lembrei de um Deus que eu sirvo, que já fez milagre no dedinho da minha filha, já fez milagre em mim. Depois eu conto a cura que eu recebi do Senhor. Do estômago, eu tinha muita dor, eu tinha gastrite, tava forte ao extremo e Deus me curou. Depois eu vou contar no detalhe como foi em outro vídeo. E teve muitas coisas, gente, foi muita cura. O meu esposo também foi curado, foi muita coisa que aconteceu. E eu lembrei desse Deus não, do meu amado Deus, que já fez tanta coisa e ele continua sendo o mesmo, ele continua fazendo. Então, eu disse, o médico falando lá, eu digo, não, eu vou fazer um propósito e o meu pai não vai precisar de cirurgia, o Senhor quem vai operar ele. E assim eu fiz, saí daquele consultório já com essa ideia. Tava com 4 meses mais ou menos da gravidez do Davi. O que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou fazer um propósito. Eu falei com meu esposo, porque a gente tem que pedir permissão ao nosso esposo para dormir fora da cama, né? Ele tem que estar em concordância. Se ele não concordar, então já começa errado. Deus não vai nem ouvir a sua oração, porque você já está começando encrenca com seu esposo. E aí ele concordou. Qual foi a minha ideia? Eu disse, ó, Iguinho, pra quem não conhece, o nome do meu esposo é Igor, mas eu chamo ele de Iguinho. E aí eu disse, ó, Iguinho, eu tô com... O meu pai tá assim, ele precisa conter a situação toda. E ele disse, eu senti no meu coração de fazer um propósito por ele. Eu vou passar uma semana dormindo, eu vou colocar um colchão na sala e vou fazer um propósito de ficar acordando de hora em hora, né? Eu durmo uma hora e acordo na outra hora, para orar, para clamar ao Senhor. E eu disse, você concorda? Você permite? Ele disse, claro que eu permito. E aí, gente, foi assim que eu fiz. Eu passei uma semana na sala aqui, ó, sala de televisão do meu lado aqui. Eu tô na sala de jantar, na sala de estar. Eu botei o colchão e acampei por uma semana só à noite, viu, gente? Foi na hora de dormir, eu passava a madrugada inteira, 1 hora dormindo para descansar e 1 hora eu acordava. E aí a televisão ligada, com certeza, em mensagens, em pregações, sempre em louvores, sempre a televisão ligada. Eu passei uma semana fazendo isso. E aí o doutor pediu uma outra, no retorno ele pediu um outro exame. E esse exame, o Senhor falou no meu coração assim, eu senti o Senhor falar no meu coração, não faça agora esse exame. E eu disse para minhas irmãs, a gente não vai fazer agora esse exame. E elas ficaram, não, você tá louca, a gente tem que fazer logo, porque se de repente dar de novo nele, ele precisar dessa cirurgia e tal. E eu disse, o Senhor me ordenou que não era para fazer agora e ninguém vai fazer. Gente, a minha palavra, graças a Deus, as minhas irmãs, elas confiam em mim. Elas sabem, assim, que Deus, ele me usa muito para muitas coisas, né? Para honra e para glória, que eu venha diminuir, que ele venha crescer. Não é para ficar me gloriando aqui, não, longe de mim, mas eu tô falando para vocês a realidade. Deus, ele me orienta em muitas coisas, e por o testemunho da minha vida, pelo testemunho do meu esposo, do meu casamento, que depois eu conto testemunho também, foram muitas coisas que aconteceu e eu venci por ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, porque o Espírito Santo, ele fala com você e ele continua falando quando você obedece. Mas o problema de muitas pessoas, gente, é que ele fala e a gente não obedece, aí ele para de falar, porque é inútil, você não obedece. Acha que é uma voz assim, não é, gente. Quando vocês ouvirem assim, a gente sabe.
a voz do nosso pastor, que é Jesus. A gente conhece a voz do Espírito Santo, daquele que nos orienta, que nos pastoreia. A gente sabe, a gente reconhece, porque a palavra de Deus diz em João 10, se eu não me engano é João 10, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando eu falo a voz do pastor, não é o pastor da igreja, é a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo, é a voz de Jesus, é a voz de Deus. Gente, a gente conhece, quando a gente tem um pastor e a gente sabe que a gente é uma ovelha dependente de um pastor que cuida de nós, a gente conhece sim a voz dele, né? É impossível não conhecer. Então, treine isso dentro de você, comece a ouvir a voz do Senhor e comece a obedecer para você ver que grandes coisas o Senhor fará na tua vida para a honra e para a glória dele. É muito bom, gente, é muito bom ouvir a voz de Deus. Ele sempre nos encaminha a lugares certeiros, sabe? A gente não sabe de nada, ele sabe de tudo. Então, que a gente venha diminuir, botar o nosso ego para baixo, que a gente venha deixar de confiar tanto em nós, que a gente venha ser dependente do Senhor, confiar mais nele, seguir a voz dele, os comandos dele, aí tudo vai se alargando, tudo vai dando certo, né? Porque às vezes a gente quer ouvir mais o nosso ego, o nosso querer, o nosso saber, mas a gente sabe de nada não, gente. Quem sabe é ele. Aí, gente, o meu esposo concordou e isso eu fiz. Aí o doutor, como eu disse, pediu o último exame e eu recebi esse comando do Senhor e eu disse para minhas irmãs que a gente não iria fazer. E aí, gente, eu fui atacada pelas minhas irmãs, elas desesperadas, disseram assim, atacada no bom sentido, mulher, tem certeza que Deus falou mesmo? Eu digo, tenho. E aí elas disseram, tá bom. Aí depois a outra irmã, uma ficava dizendo, e aí fizeram o exame do papai, que eu chamo o pai, mas elas chamam papai. Dizendo, a Cris disse que não era para fazer agora. Ela tá doida, tem que fazer logo se o médico pediu. Vocês conhecem o que é confusão de irmã, né? Umas irmãs pensam diferente das outras, uma concorda, a outra não concorda e fica aquele negócio. E eu sustentei a palavra e disse, não vamos fazer agora. E aí foi isso que aconteceu, a gente não fez, elas ligaram, se o papai morrer vai ser sua culpa. Às vezes ligavam uma sobrinha minha, Cris, vamos fazer, mulher, olhe direitinho, isso, o que é que você... Tem certeza que foi a voz de Deus e não sei o que? Eu digo, minha gente, eu tenho. Eu não vou mentir, gente, por um momento eu disse, meu Deus, porque tudo é pela fé. Tudo é pela fé, a gente escuta, a gente conhece, mas a gente é fraco. E teve momentos que eu pensava, o inimigo botava assim, tem certeza que você tá ouvindo a voz de Deus ou é você que tá falando com você mesmo? E eu ficava assim, aí depois o Senhor vinha e dizia, filha, se acalme, sou eu mesmo que tô falando. Ficava o inimigo me atacando nessa semana, dizendo assim, você não tá ouvindo a voz de Deus, você tá ouvindo o seu ego, é a sua voz. E eu ficava, às vezes eu ficava assim, pensando naquilo, mas vinha o Espírito Santo de novo, eu orava e o Espírito Santo falava forte e confirmava no meu coração, filha, sou eu, não caia nessa. E eu ficava nessa guerra, porque é guerra, não pense que é fácil. O inimigo não quer que você alcance, ele sabe que você ouvindo a voz de Deus, você vai chegar em lugares altos, a cura vai chegar, porque a obediência é tudo, gente. Quando a gente obedece o comando de Deus, grandes coisas o Senhor faz. Aí o inimigo sabe disso e ele quer atrapalhar, ele quer botar confusão, dúvida na nossa cabeça, no nosso pensamento, no nosso coração, para atrapalhar os planos de Deus, porque ele sabe que já é certo. E ele não quer a cura, ele não quer a nossa prosperidade, ele não quer nada, ele não quer que a gente chegue em lugares altos, né? E aí, gente, para resumir, todo mundo obedeceu, eu obedeci, foi guerra, a gente passou o tempo determinado por Deus sem fazer, e aí depois o Senhor, eu senti no meu coração, agora pode fazer, e eu disse, vamos fazer o exame do painho, porque agora pode. Aí elas, glória a Deus, vamos fazer. Aí todo mundo ficou alegre, a gente fez e levou para um médico. Aí chegou lá no médico, foi eu e a Ana, a minha irmã, né? E aí sempre é nós duas, gente, que levamos nossos pais para um médico. E aí a gente pegou e chegou lá, entregou o exame para o doutor, né?
E aí até a minha irmã ficou, ai, eu tô com medo de ouvir esse resultado, eu tô com medo. Eu digo, mulher, se o Senhor mandou a gente esperar, então Deus já fez o milagre, tenha calma. E eu grávida, enfrentando isso, sabe? E eu bem calma e tal. Aí o médico pegou o exame assim, sabe, olhou e ficou olhando assim pra gente, pro meu pai, pra minha irmã. A minha irmã encostada na parede, quase entrava na parede de medo de ouvir. Parecia que ela queria entrar dentro da parede, gente, de tanto medo de ouvir. Nesse dia eu lembro um detalhe, eu estava meio enjoada, grávida, eu não estava bem naquele dia. Eu disse, vá, Ana, com o painho, que não dá pra mim hoje não, leve o resultado para o médico. E a minha irmã disse, não, você tem que ir, eu não quero isso. Eu digo, mulher, eu não tô bem, eu tô meio ruim, assim, tem aquele dia que quem é grávida sabe, tem dias que a gente amanhece com aquela moleza, aquele mal-estar e tal, da gravidez mesmo. E aí ela, não, você tem que ir. Aí eu orei a Deus, Senhor, me dê força, mas eu vou. Eu fui, né, mesmo assim, enfrentando gravidez, enjoo, mas eu fiz tudo certinho. Quando olhou, mesmo com defeito, com falha, com lutas, mas a gente vai fazendo, porque a gente tem que ser esforçada, a gente tem que se esforçar para fazer o certo, o correto. Não é relaxar, o Senhor, Ele honra quem se esforça para fazer. Mesmo que você não acerte 100%, mesmo que você não faça 100%, mas Ele vê a intenção do seu coração, que você está se esforçando, mas você é limitada. Agora o Senhor sabe quando uma pessoa fica, ore por mim. Ah, vou fazer isso não, vou orar não, tô com preguiça, não sei o quê. Escuta mais a sua preguiça, obedece mais o seu relaxamento, a preguiça, aí não acontece nada. Mas quando você se esforça, mesmo que não seja 100%, você tem as suas falhas, você erra, mas Deus conhece o coração, como eu disse. E aí eu fui bem tranquila com ela, entreguei o exame, como eu disse, ele pegou, que eu repito muito, né, gente? Eu só sei falar assim, então vocês tenham paciência aí comigo. Aí, gente, ele pegou assim, olhou assim pra gente, aí depois disse, o que aconteceu? Aqui tá no exame que a veia dele tá colada não, ele usou outro nome. Tá aqui normal a veia dele e o sangramento sumiu. Só tem um pouquinho de nada, e aí o organismo dele já absorve, quer dizer. Aí eu fiz, glória a Deus, oh glória, eita Deus bom e maravilhoso. Aí o médico ficou bem assim, porque tem médico, né, que não acredita em milagre, infelizmente, e tem muitos médicos que acreditam. Mas não só é médico não, gente, tem toda a humanidade, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acredito, que a Bíblia fala, né, Jesus não mudou, Deus não mudou, a Bíblia continua a mesma, Deus continua o mesmo, ixi, o céu continua o mesmo. E aí eu dei glória a Deus, ele ficou olhando assim pra mim, eu disse, tá vendo, Ana, você não estava acreditando, olha, tá vendo que Jesus operou um milagre, Senhor, eu disse, doutor, eu já chamei, gente, até o doutor de pastor, acredita, do costume. Aí eu disse, doutor, foi Deus que operou esse milagre, porque eu fiz um propósito com o Senhor, clamei nos pés do Senhor, ele não fez cirurgia nenhuma com outra pessoa, foi Deus que operou ele fez. Ficou bem assim, ó. Não tem mais nada não, porque se operar já tá tudo certo. Aí eu, ai, que alívio. Gente, dá pra imaginar a minha alegria, a alegria da minha irmã, a alegria de todos lá em casa, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Você pode ser pecador, errado, eu posso ser eu sou uma pecadora, gente. Ninguém diga, a Cris é santa, ela acerta, ela ora, Deus escuta. Não, eu sou uma pecadora. Eu me esforço a obedecer a Deus, eu me esforço a fazer certo, mas tem muitas coisas que eu faço errado porque eu não sou santa, eu não sou 100%. Mas Ele me ama mesmo assim. Ele me ama mesmo assim, Ele te ama mesmo assim. Olha, o Senhor só não aprova a gente relaxado, que quer fazer de qualquer jeito, mas quando a gente, mesmo errando, mesmo sendo limitados, mesmo sendo, mesmo sendo cheio de falha,
Mas quando a gente se esforça a fazer o correto, quando a gente se esforça mesmo não conseguindo, como eu disse, Ele olha a intenção do coração, Ele te honra, certo? Porque existe uma regra, existe um esforço. Gente, o Senhor honrou, porque existia um esforço da minha parte. Com certeza minhas irmãs estavam orando, com certeza o meu irmão estava orando, os meus irmãos, todos estavam orando, sabe? Pelo meu pai. E eu creio assim, que o que fechou com chave de ouro, porque às vezes não é necessário só orar. Você tem que orar, quer dizer, é necessário orar. Mas a chave que eu vi são propósitos. Os propósitos, eles chegam mais rápido até a Deus. Porque às vezes você ora 1 ano, 2 anos por uma cura. E às vezes você vem receber a longo prazo. Mas eu percebi, quando a gente faz um propósito intenso, a gente recebe mais rápido de Deus, porque tem uma passagem também na Bíblia que é de uma viúva oportuna. Ela oportunou o juiz iníquo, ficou na porta dele batendo o tempo todo, ela passava o dia inteiro batendo lá, oportunando ele. E ele, pela sua oportunação, ele ficou impaciente e foi lá e disse: o que queres comigo, que fica batendo na minha porta? Com a minha, usei meu jeito de falar, mas é outra linguagem na Bíblia. E aí ele já recebeu, ele já fez o que ela queria, e aí para se livrar, mas o nosso Deus não é assim. Tem essa parábola na Bíblia, tem na Bíblia, gente. Mas o nosso Deus não é assim, mas o Senhor, o Jesus, ele falou essa parábola para que a gente venha ficar orando, insistindo, não oportunando a Deus, mas ali na dependência. Senhor, estou esperando o meu milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Fica clamando nos pés do Senhor. Passei uma semana clamando de hora em hora na madrugada. E a madrugada, gente, 3 horas da manhã, quem busca o Senhor 3 horas da manhã, é coisas grandes que acontecem. E imagina a madrugada inteira. Eu passava a madrugada inteira clamando. Então foi coisa rápida. O Senhor operou na vida do meu pai. E Ele vai operar na tua vida. Faça um propósito. Saia do comodismo. Saia daquela dependência. Ore por mim, ore por mim. Aí ora um pouquinho na hora de dormir, na hora de acordar. Gente, isso não é orar. Isso é muito pouco. Só orar na igreja. Quem já viu só orar só na igreja? Tem gente que ora só na igreja mais intensamente, canta louvor e tal, quando chega em casa só, entendeu? Quando você quer algo do Senhor, você tem que chegar até os ouvidos do Senhor, você tem que romper o céu. Existem barreiras para chegar até Deus, e essa barreira é o inimigo, é o seu ego, é a sua falta de fé. Existem muitas coisas que criam barreiras de você até Deus, certo? O seu pecado, tudo, é muita barreira. Então, quando você começa, mordi a bochecha agora por dentro. Quando você começa a orar, a buscar o Senhor intensamente, ler a palavra, eu li a palavra também, e orava, e cantava louvores junto com os hinos da televisão, era muita coisa. Então eu estava interligada ao Senhor há muito tempo. E é necessário isso para quê? Se você quer um milagre rápido, então você busca o Senhor com mais intensidade. Essas barreiras vão sendo quebradas, porque é como um elo. Você faz uma oração aqui, daqui a pouco você ora de novo e vai criando um elo forte e você consegue chegar até o Senhor, romper os céus. Se precisar, faça um jejum. Eu fiz um jejum, mas que eu não me engano, foi um jejum assim, de açúcar, foi de café, que às vezes eu faço um jejum de alguma coisa que eu gosto muito, doce, ou se não café, que eu tomo demais. Isso é um jejum, é de algo que você gosta, você vai renunciar por um tempo aquilo que você gosta. Isso é um jejum também, porque eu estava grávida, eu não podia fazer um jejum total de comida, né? E aí, gente, eu consegui rápido chegar até os céus e chegar até a Deus. Então eu vou ler aqui para complementar. Deixa eu ver quanto tá aqui, 1 minuto. Peraí, só um minutinho. Dá tempo de falar mais uma história da Bíblia que eu quero falar para vocês. Deixa eu colocar o meu óculos. A minha mãe disse que me acha linda de óculos. Um beijo, meu amor.
minha princesa, minha rainha, minha mãe. Um beijo pra você, minha mãe. E pra vocês, gente, se der tempo no final desse vídeo, eu vou mandar uns beijos também pra vocês, que eu tô devendo. E tem muitas princesas aí que me acompanham. Vocês são princesas de Deus, que me acompanham. Cris, manda um beijo pra mim, manda um beijo. E aí eu lembrei agora, mas eu não sei se vai dar tempo. Se não der nesse vídeo, eu dou no próximo. Mas vamos lá para a palavra de Deus, que é mais importante, né, gente? E aí, gente, ó, aqui, eu vou deixar aqui embaixo para depois você ler. É em Marcos 5, sim, aí a minha mãe me acha linda de óculos. Por isso que eu falei nela, eu lembrei. Porque toda vez que eu boto óculos e gravo e me vejo assim no espelho, eu lembro dela. E a minha mãe é muito fofa, né? Eu amo a minha mãe. Aí, gente, é no Marcos 5. Vamos começar no 21. Que é a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu vou ler bem rapidamente aqui e depois eu explico um pouquinho a vocês. Olha só, essa passagem, gente. Tinha uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Gente, 12 anos não é fácil. Não são 12 dias, não são 12 meses, são 12 anos. E essa mulher, ela foi curada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Não existe nada velho ou novo, doença velha, não importa se você está com câncer, se você está com a dor na unha. O importante é você ter a fé, você acreditar e alcançar a misericórdia do Senhor. E esse testemunho aí é um grande modelo de você buscar o Senhor. É um grande modelo, é uma receita, gente. Busca assim. Não precisa ser dessa forma, mas você pode fazer isso durante o dia. Você pode orar 3 vezes ao dia. Você pode fazer um propósito de uma semana, 15 dias. Orar 3 vezes ao dia ou 4 vezes, como fez Daniel. Gente, grandes coisas acontecem. Marca um jejum, lê a Bíblia. Quando você for orar, essas vezes que eu disse 3 ou 4, como Daniel, pega a tua Bíblia, lê a palavra. Você tem que orar junto com a palavra. Você lê um pouco a palavra em Salmos, em Provérbios. É melhor Salmo nessa situação, né? Que aí você não está estudando, você está precisando da ajuda do Senhor. E aí Salmos é maravilhoso. Você lê um Salmos, você fala em voz alta, depois você começa a orar ao Senhor, a clamar, e depois você pode cantar hinos. Gente, tira esse tempo para Deus. A gente não alcança Deus porque a gente não tem tempo para Deus. A gente não se conecta com Deus. A gente tem tempo para lavar prato, fazer tudo dentro de casa, cuidar de marido, de casa, de criança, ir para o comércio, ir para shopping, fazer feira. A gente tem tempo para tudo. Mas para Deus parece que é uma coisa. A gente diz, não deu tempo, não deu tempo. Se ligue, viu? Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando nos estragar, nos destruir, para que a gente, nem eu, nem você, venha alcançar as misericórdias do Senhor, para que a gente não se conecte, não se ligue com Deus, não tenha intimidade com Deus, e Ele venha fazer a festa na nossa vida, e a gente venha perecer na mão dEle. Se ligue, se conecte com o Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida, e o inimigo não vai ter vez na nossa vida. Vou ler aqui, gente, começando no 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Lê aqui, a minha Bíblia tá velhinha, né? Mas ela tem muitas coisas marcadas e eu amo ela. Ganhei de presente do Iguinho essa Bíblia, viu, gente? Já tá tão velhinha, bichinha, tá descascando, de tanto que eu uso. Porque Bíblia não é para ser guardada, é para ser usada, é para ser lida. E, vou ler de novo, que eu falo demais, né, gente? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Ele estava indo num coisa, e depois Jairo foi pedir socorro a ele. Ele estava, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E disse assim, rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva.
Tá vendo, ó, Jairo pediu para Jesus impor a mão sobre o enfermo, que era a filha dele. Por isso que eu acho que eu recebi o comando de Deus de colocar a mão sobre o meu pai, né? Porque é muito bom. Aí, olha só. Aí ele disse que está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe põe as mãos para que sare viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão. Jesus estava andando, uma multidão estava andando com Jesus, né? E aí, por isso que diz assim, e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que a apertava. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Aquela multidão estava acompanhando Jesus, aonde Jesus ia, o pessoal ia atrás, né? E Jesus, quando ouviu a Jairo, ele teve compaixão e disse, vamos Jairo, eu vou até a tua casa. E aí ele estava seguindo com Jairo. E a multidão seguindo o Jesus. Aí aqui estava dizendo assim, ó, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E eis que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ela gastou, gente, muito dinheiro com o médico, mas nada resolveu o problema dela, nada estancava o sangue dela, né? E aí dizendo assim no 27, ouvindo falar de Jesus, essa mulher ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Ela não tocou em Jesus, ela tocou na orla de Jesus, ela tocou na veste de Jesus. Eu creio, gente, que ela tocou... Sabe por que ela não tocou em Jesus? Porque naquele tempo as mulheres que estavam nesse período menstrual, de fluxo de sangue, que isso aí era um período menstrual dela que estava desregulado, e não tinha medicina que curasse, então estava saindo aquele fluxo de sangue todos os dias, não estancava, ela estava como fosse com a hemorragia, só que há 12 anos, né? E aí ela não tocou em Jesus, porque naquele tempo as mulheres que estavam nesse período menstrual, elas não podiam chegar perto de ninguém, elas não podiam ter contato com seu esposo. Por quê? Porque elas eram tidas como fosse assim, impuras, entendeu? Ela não podia pegar em Jesus porque ela estava nessa condição, mas a fé dela foi tão grande que ela pegou na vestimenta de Jesus, na roupa, na orla. Em outras bíblias diz que ela pegou na orla, que ela foi por baixo. Ela estava com medo, gente, da multidão dizer, essa é a mulher do fluxo de sangue, ela é impura, ela tá fazendo o que aqui? Ela rompeu a multidão, ela rompeu o medo que existia dentro dela. Sabe por quê? Porque ela disse, eu tenho que buscar o mestre. Se médico não deu jeito na minha cura, mas eu tenho, esse daí vai dar jeito, ele é a minha última saída. É a minha única solução, então vou atrás dele, mesmo enfrentando a multidão. Se a multidão me perceber, eu acho que ela pensava, né? Se eles me perceberem, eles vão me massacrar, vão dizer que eu sou impura, que eu tô ali errada e tal. E aí, gente, ela rompeu o medo, ela teve fé, ela teve garra. Você imagina que essa mulher tava fraca e ela foi assim, mesmo naquela humilhação dela, ela foi atrás de Jesus, ela agiu, ela fez alguma coisa. Ela poderia dizer muito bem assim, ei, com a vizinha dela, vem cá, vai lá e traz Jesus até aqui para me curar. Ou ela poderia dizer, vai lá, intercede por mim, pede para ele orar lá para mim. Não, ela não fez nada disso. Ela pegou, arregaçou as mangas, né? Como diz a história, quando a pessoa vai fazer alguma coisa. Ela disse, eu vou. Ela tomou uma atitude, como eu fiz. Eu tomei uma atitude. Precisava ser tomada uma atitude, eu tomei. Ela tomou uma atitude, eu vou atrás de Jesus. E a fé dela, quando ela já tomou a atitude, ela sabia que ia conseguir. Tanto porque a gente sabe que Deus é Deus e Ele é um Deus igual. Ele é igual
Ele é o mesmo de ontem, de hoje, sempre e eternamente. Ele sempre, nunca vai mudar. Ela sabia que Jesus estava fazendo muito milagre onde ele passava. Ela ouvia os comentários das pessoas. E aquilo encheu ela de fé. E ela disse, ele fez isso com outras pessoas, curou o cego, o leproso. Então ele vai me curar. Ele vai me curar, eu tenho certeza. Então ela tomou uma atitude de ir até Jesus. E ela foi até Jesus, ela rompeu o medo, rompeu a multidão, ela correu atrás de Jesus. E quando chegou até ele, ela conseguiu pegar na roupa dele, porque creio que ela ficou receosa de pegar até nele, assim, pegar em alguma parte dele, no pé ou na mão. E quando diz orla, gente, a orla é a barra embaixo do vestido, né? Que Jesus usava, os homens usavam aquelas roupas como fosse um vestido. E aí, isso quer dizer que ela tava por baixo na humilhação. Ela não foi andando como as pessoas normal. Ela foi por baixo, para ninguém ver ali se humilhando por baixo, e pegou na orla de Jesus. A humilhação diante de Deus é muito importante. Traz misericórdia do Senhor. Não vai até Deus com arrogância, se achando, não. Vai se achando pequeno. Vai se diminuindo na presença do Senhor, que grandes coisas Ele vai fazer na tua vida, porque Ele é grande. E Ele é o grande, nós somos pequenos. E aí ela conseguiu, gente, a cura dela. Olha que lindo. Eu vou ler o resto da história, né? Porque já vai 40 minutos, misericórdia. Aí aqui, ó, para terminar. Continuando aqui. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar na sua... Olha o que ela dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ô glória, eita mulher de fé, quero ser igual a essa mulher. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada. Assim que ela pegou, ela sentiu que o sangue dela estancou, e ela sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Oh glória! E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, quando ela tocou, Jesus sentiu, ele não viu quando ela tocou. Ele não sabia que estava tocando nele, mas ele sentiu que dele saíra poder. E ele disse assim, gente, olha, voltou-se para a multidão Jesus e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram a Jesus, os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, Senhor, e dizes, quem me tocou? Como dizer, oxe, tanta gente aqui apertando esse negócio aqui, cheio de gente. E o Senhor ainda pergunta quem apertou? Claro que muita gente está te apertando. Olha o que Jesus respondeu. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Olha o que Jesus disse. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Oh, glória, gente, é maravilhoso isso. Eu lendo isso, eu me arrepio todinha, sabe? Porque aqui a gente lê na Bíblia, mas isso acontece na realidade, na nossa vida. Eu busquei o Senhor, sabe? Com a fé dessa mulher, eu li essa passagem. E o Senhor, Ele tocou no meu pai. Ele sarou o meu pai. O meu pai está hoje vivo, tem 6 anos. Ainda está bem em casa, não precisou fazer cirurgia. Às vezes, se ele tivesse feito cirurgia, ele não ia resistir, gente, por conta da idade. São poucos idosos que resistem a uma cirurgia na cabeça. E eu sabia desse risco, eu não queria perder meu pai. Mas eu me humilhei perante o Senhor, sabe? Sabendo que Ele pode tudo. E o meu Deus, o meu Jesus, me curou meu pai. E o Espírito Santo, Ele me guiou a fazer, Ele me instruía a fazer tudo. E por obediência eu ouvi, e
Eu consegui chegar até Jesus, eu rompi as barreiras. Não é só você ter fé e falar da boca para fora, você precisa tomar uma atitude, buscar o Senhor intensamente, né? De dia e de noite. E durante o dia eu ficava conversando com o Senhor, eu ficava orando, eu ficava louvando, fazendo minhas coisas aqui em casa e louvando e dizendo: Senhor, tenha misericórdia do meu pai, Senhor. E sempre eu falava isso. O dia inteiro eu não parava de pensar, sabe? E eu ficava o dia inteiro conectada com o Senhor. E o Senhor é tão bom, tão misericordioso, gente. Não só foi essa cura do meu pai. Eu vou deixar aqui na descrição o link da cura do dedinho da Eduarda, do testemunho do meu filho, que foi uma gravidez muito difícil. Eu vou deixar os dois links para você assistir esse testemunho. Se você está entrando nova aqui no canal e nunca assistiu, eu vou deixar na descrição, viu? Vai lá, clica e você vai assistir o vídeo. São testemunhos edificantes. Se você precisa de uma cura, saiba que Deus é bom, Ele só está esperando uma atitude sua. Tome uma atitude. Ouça coisas que venham te trazer fé, venham te impulsionar, venham te incentivar a buscar o Senhor. E eu tô te dando nesse testemunho, nessa palavra, direto do céu. O Senhor me incentivou a dar esse testemunho, a ler essa passagem para você, porque Ele quer te alcançar. Com certeza, quando o Senhor usa alguém para te alcançar, Ele quer te curar, mas Ele quer que você faça algo, Ele quer que você tome uma atitude, como eu tomei, como essa mulher do fluxo de sangue tomou. Então tome uma atitude e o Senhor vai te curar, tá bom? Então eu vou terminar por aqui, porque o vídeo já tá muito grande. E eu já vou enviar agora mesmo para vocês, e que Deus te abençoe. E eu quero cantar um pedaço de um louvor. Peraí, gente, que eu chorei e já deu um negócio aqui na minha garganta. Recebe a cura, recebe a unção, receba unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe aí, recebe a cura, 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 recebe a unção,
Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eita, glória do Senhor! Deus é bom e as suas misericórdias duram para todo sempre. Tchau! Beijo, fica com Deus. Não deu tempo de mandar os beijos, mas no próximo vídeo, em nome de Jesus, eu vou lembrar e vou mandar os beijos para vocês, porque vocês moram no meu coração sem pagar aluguel, gente. Tchau!